A Guerra Fria ela vai ser caracterizada pela ocorrência de inúmeros conflitos, né? Então, assim, são muitos mesmo. E a gente não tem, né, não temos assim, tempo necessário para analisá-los detalhadamente cada um deles. Mas, de qualquer maneira, vamos lá. O primeiro conflito, né, que nós podemos chamar assim de conflito típico da Guerra Fria, que vai opor ideologias distintas, né, de um lado o capitalismo, do outro o socialismo, o comunismo, né, ou entre Estados Unidos e União Soviética, acho que é aí o termo mais interessante, vai ser a Guerra da Coreia. A Guerra da Coreia ela começa em 1950, com a invasão da Coreia do Sul por tropas norte-coreanas, apoiadas pela China. A China fez sua revolução em 49, assume, quando Mao Tse Tung assume, ele já assume como um governo comunista, né, o autodenominado comunista, né? E isso aí não é o exército coreano, norte-coreano invadindo a Coreia do Sul. Já havia falado isso na Segunda Guerra, né? Então, as tropas norte-coreanas, elas ultrapassam o paralelo 38. Então, se vocês puderem ver a bandeira, vou colocar, né, para vocês verem. A bandeira da Coreia do Sul, ela é um globo, né? E aí tem um risco no meio que representa exatamente o paralelo 38. A parte de cima do globo é vermelho, indicando a Coreia do Norte, e a parte de baixo azul, que é indicando a Coreia do Sul. Então as tropas norte-coreanas ultrapassaram esse paralelo e invadiram, né, o território sul-coreano. Os Estados Unidos, em nome da ONU, decidem promover uma ação militar com vistas a empurrar os norte-coreanos de volta para as suas fronteiras, ou seja, para fora, para cima do paralelo 38. Só que essa guerra, como outros conflitos da Guerra Fria, sempre pairou o risco de uma ação que envolvesse os soviéticos, né? Porque, por exemplo, a intenção dos Estados Unidos era promover um bombardeio sistemático. Inclusive, alguns comandantes americanos defendiam o uso de armas nucleares para deter o avanço das tropas norte-coreanas. Mas temia-se que, estendendo o conflito para muito além das fronteiras, né, para muito além, acima do paralelo 38, poderia trazer China, que já seria um problema, e principalmente a União Soviética. Então, o objetivo político-militar dos Estados Unidos era fazer com que as forças norte-coreanas voltassem para o território original. Eles estiveram perto de conquistar Pyongyang, né, que é a capital da Coreia do Norte, e aí as tropas, então o objetivo dos Estados Unidos era fazer com que as tropas norte-coreanas ficassem acima do paralelo 38. Né? Em 1953 foi assinado um armistício, ou seja, uma cessação das hostilidades, mas nunca foi assinado um tratado de paz. Embora, nos últimos tempos, houvesse uma maior aproximação entre os governos, né, de Seul e Pyongyang, com vistas a, pelo menos, diminuir as tensões naquele lugar. Então esse é o primeiro conflito típico. Depois, nós temos uma outra ação que, embora não seja muito computada, né, mas eu acho interessante, e eu até tenho um livro maneiro sobre ele, que é o Gamal Abdel Nasser, que é o líder egípcio, né? Ele vai nacionalizar o canal de Suez em 1956. Né? E aí, o canal de Suez foi construído pelos franceses, mas fica todo em território egípcio. Né? E essa passagem, o Nasser já vinha com aquele movimento pan-arabista, né? Aquela coisa toda, ele então decide pela nacionalização do canal, ou seja, para passar pelo canal tem que ter autorização. E era o principal meio de comunicação entre o Oriente e o Ocidente pelo mar. Né? Aí formou-se foi formada uma coalizão militar para obrigar o Nasser a devolver o controle do canal aos empreendedores europeus. Né? Houve uma mediação entre as superpotências para evitar uma escalada de conflito, mas isso ficou meio atravessado na garganta dos egípcios, como a gente vai ver. Um outro conflito, né, que também vai ser desse contexto por conta dos apoios, né, as alianças muito inusitadas, diga-se de passagem, vai ser a Guerra dos 6 Dias, em 1967, para ser mais exato, ali em outubro de 67, entre Jordânia, Síria, né, Jordânia e Síria contra Israel.
né? Jordânia, Síria e Egito, perdão, contra Israel. As forças israelenses, bem experimentadas, né, aquela coisa toda, bem equipadas pelos norte-americanos, pelos Estados Unidos, fizeram uma ação militar muito rápida, né, e aí conseguiram neutralizar o avanço das tropas árabes. Nesse momento, Israel passa a exercer um controle sobre as famosas colinas de Golã, né, que é uma região considerada estratégica, embora desértica, que fica ali na fronteira de Israel, Líbano e Síria, né, que aí é um balaio de gato ali violento, né. Essa guerra seria secundada mais adiante, em 1973, pela Guerra do Yom Kippur, ou Dia do Perdão, né. Essa guerra, ela é retratada assim, um momento dessa guerra é muito bem retratado num filme que eu acho bacana, que eu acho que vocês deveriam assistir, que é A Soma de Todos os Medos, né? É um filme tranquilo, né? Bacana ele, assim, a proposta. E as tropas árabes, elas dotadas de bom equipamento, né, equipamento soviético extremamente sofisticados, realizam um ataque surpresa contra as forças israelenses e obtém várias vitórias, né? Israel então entra em desespero, os Estados Unidos temendo o aumento da influência soviética no Oriente Médio esse importantíssimo em termos de fornecimento de petróleo para o Ocidente, né? Os Estados Unidos então, diante do pânico israelense, decide ajudá-los. De que maneira? Fornecendo informações, imagens de satélites, né, das posições das tropas, e Israel consegue reverter uma quase derrota no empate. Certo? Então, assim, e isso, obviamente, fez com que os países árabes decidissem, então, se vingar do Ocidente como um todo. Por quê? Porque, cara, Israel, quando ele foi criado lá atrás, em 1948, numa Assembleia da ONU, né, até com a questão resultante aí da comoção do Holocausto, eu não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, o representante brasileiro, o Oswaldo Aranha, né, ele que deu o voto de Minerva pela criação do Estado de Israel. O Estado de Israel, ele tinha metade, eu coloco o mapa para vocês verem, ele tinha metade do tamanho que tem hoje, né? Então seria, ele foi formado ali nos antigos protetorados britânicos da Palestina, né? Então a Grã-Bretanha dominava toda aquela região, Grã-Bretanha e França, o Líbano era uma possessão francesa, mas a região da Palestina, da Síria, né, era compartilhada entre franceses e ingleses, a região da Palestina como um todo, né? Aí passa um caminhão imenso para atrapalhar a gente, mas tudo bem, dane-se o caminhão, né? Então os ingleses passaram a sofrer pressão, né, para que fosse criado um Estado. Os próprios, muitos judeus que se deslocaram para a região da Palestina, eles iniciaram movimentos de guerrilha contra as tropas inglesas, né, que estavam, como é que se diz, estacionadas lá, cometeram até atos terroristas, né? Isso tudo para fazer pressão para que a Inglaterra abrisse mão e fizesse, né, se criasse esse território. Israel, com as guerras, a primeira em 48, né, foi ampliando o seu território, e até hoje nós temos um conflito colocado, né, por conta da pandemia, fala-se muito pouco do conflito Israel-Palestinos, né? Mas, e aí o que aconteceu? Os países árabes, então, decidiram punir o Ocidente. Boa parte do crescimento econômico, da pujança econômica do Ocidente estava situada, né, ou se fundamentava, ou se baseava no preço do petróleo muito barato. $2,50 é muito pouco. Para 76 litros de petróleo, pensa bem. Aí o que acontece? A partir do momento em que os países árabes, revoltados com a atitude dos países ocidentais, notadamente dos Estados Unidos, decidem puni-los no calcanhar de Aquiles da industrialização ocidental. Ou seja, aumentaram vertiginosamente o preço do petróleo. O preço do petróleo bateu a casa dos $13, né? E vocês têm que lembrar o seguinte, país nenhum importa 2 barris de petróleo, eles importam milhões de barris. E isso promoveu uma derrocada, por isso a
crise do petróleo. Isso promoveu mudanças consideráveis nos hábitos de consumo do Ocidente. Por exemplo, os carros, né, fabricados nos Estados Unidos, eles eram autênticos beberrões, aqueles carros imensos, né, para dar para morar dentro. Né? E eles faziam, na média, aí, 2 km por litro. Que absurdo, né? A gente falar um negócio desse. Pô, 2 km por litro? É, porque o petróleo era muito barato. E, de repente, esses carros se tornaram obsoletos, né? As viagens se tornaram mais caras. Então, isso tem um baque violento na economia do Ocidente, né? Por conta da guerra do Yom Kippur, em 73, que foi. Mas eu deixo a cereja do bolo para o final, que é a Guerra do Vietnã. Cara, a Guerra do Vietnã, para mim, é o conflito símbolo, e todo mundo concorda com isso, ninguém discute isso. É o conflito que provavelmente é o segundo mais, se não o mais cinematografado, né, se existe essa palavra, da indústria cultural norte-americana. Né? Filmes bons, filmes horríveis, né? Filmes de propaganda, filmes críticos. Então, os filmes sobre guerra do Vietnã são bem sortidos. Né? Eu mesmo tenho uma meia dúzia para mais aqui. Tanto é que um deles, Apocalipse Now, eu assisti pelo menos umas 14, 15 vezes. Ou mais, não sei, mas acho que até mais. Eu gravei os diálogos. Né? Mas a guerra do Vietnã foi o conflito. Ela se divide em duas fases. Ela tem uma fase, né, a Indochina, ali, a região ocupada pelos franceses desde o século XIX, durante o imperialismo. Vai ter a criação de um movimento político liderado por um cidadão chamado Ho Chi Minh, né, que vai iniciar um movimento pela independência da Indochina. A Indochina hoje era composta, né, foi composta por 4 países, 3 países, inicialmente, Vietnã, Laos e Camboja. Né, depois, aí você vai ter Vietnã do Norte e do Sul, mas isso depois dos acordos firmados em 1954. Eles iniciam um movimento contra a ocupação francesa, tá, ainda nos anos 20 e 30. O Japão ocupa a região, então eles deixaram de lutar contra os franceses, agora lutam contra os japoneses, vão na contramão de outros países, outras colônias europeias na região, que muitos movimentos nacionalistas se aliam aos japoneses como uma forma de combater os europeus. Tá? Na Índia, por exemplo, nós temos um caso bastante emblemático sobre isso. Aí, a derrota japonesa, a França tenta retomar o controle colonial, só com o Viet Minh, né, que é o movimento pela libertação da Indochina, está muito fortalecido, e aí passa a combater os franceses. Os franceses chegam ao cúmulo de usar soldados alemães, veteranos da Segunda Guerra Mundial na legião estrangeira para combater o Viet Minh, só que os franceses são derrotados definitivamente em 1954 em Dien Bien Phu. Né? E aí são firmados acordos entre franceses e vietnamitas que levaram não apenas ao desmembramento do território do Vietnã, da Indochina, perdão, mas também ao próprio Vietnã. Então tem um Vietnã do Norte, que ficou sob influência sino-soviética, e o Vietnã do Sul, que seria uma reprodução de uma democracia ocidental, embora nunca tenha sido uma democracia nos moldes ocidentais, ou nem mesmo democracia, acho que o mais certo é isso. Acontece que essa divisão do Vietnã nunca foi bem aceita pelos vietnamitas. Era uma imposição por conta do clima da Guerra Fria. Tá? Então, essa divisão. Só que os vietnamitas não estavam de acordo com isso. E começa a se formar no Vietnã do Sul um movimento guerrilheiro, contando com os experientes combatentes do Viet Minh, que se chamaria Viet Cong. Né? A denominação dada é uma referência, né, ao Exército de Libertação do Vietnã. Viet Cong, muita gente diz, e aí passa a concordar também, que era uma denominação pejorativa. Né? Então, esse movimento pela libertação do Vietnã, ou de unificação do Vietnã, né, libertação do Vietnã do Sul e unificação com o Norte, ele passa a ser muito atuante. Só que o governo do Vietnã do Sul, o exército do Vietnã do Sul, é muito fraco. É fraco, é corrupto, né? É fraco em todos os sentidos, não tem, o treinamento dos soldados é ruim, é pífio, né? Os armamentos, os equipamentos são sobras das forças francesas que abandonaram às pressas o país, e a corrupção que
como é que se diz? Pululava, né, entre as forças armadas. Aí os Estados Unidos, temendo, né, a famosa teoria dos dominós do Dwight Eisenhower, que foi presidente dos Estados Unidos, sucedendo o Truman, ele dizia o seguinte: se um país do Sudeste Asiático caísse sob domínio soviético, todos os demais países da região também cairiam, ou do comunismo, né? Todos os demais países da região também cairiam. Aí foi em cima dessa doutrina, né, o sucessor do Eisenhower, o Kennedy, decidiu então investir na presença militar norte-americana em território sul-vietnamita. De que maneira? Enviando equipamentos e assessores militares. Os assessores militares são soldados, mas que não podem se envolver com a guerra. Né? Eles não podem se envolver nas batalhas, eles apenas podem assessorar as tropas sul-vietnamitas. Acontece que era uma questão de pouco tempo, né, o Vietnã do Sul fosse derrotado pelas forças do Exército de Libertação, e, para piorar a situação, o Vietnã do Norte também passou a investir militarmente, né, no conflito. Aí, a partir, né, o Kennedy então passa a enviar assessores militares. Em 63, em novembro de 63, vocês estão lembrados, o Kennedy é assassinado em Dallas, né, quem assume é o Lyndon Johnson. E aí nós temos um episódio, ali em 1964, 65, de um navio norte-americano que vai ser atacado por torpedeiras norte-vietnamitas. E aí ficou aquela disputa. O navio americano estava ou não em águas internacionais? Se está em águas internacionais, é uma flagrante agressão por parte dos vietnamitas. Se está em águas territoriais norte-vietnamitas, então uma flagrante agressão por parte dos Estados Unidos. Acontece que os Estados Unidos usaram esse argumento como pretexto, o navio estava efetivamente em águas territoriais norte-vietnamitas, e passaram a se envolver diretamente no conflito. Então os soldados que antes eram apenas assessores militares se tornaram combatentes efetivos. E aí os Estados Unidos vão enviando jovens para a guerra do Vietnã. O movimento hippie é uma crítica a isso, né? Chega um momento que os Estados Unidos têm mais de 500 mil de soldados em território vietnamita, né, sul-vietnamita, mas não conseguiam, dar cabo da guerrilha, e muito menos dos soldados norte-vietnamitas. Então, assim, os caras usavam túneis, usavam um monte de artimanhas para dificultar a vida dos soldados norte-americanos. E os caras não tinham objetivos, né? O exército norte-americano não tinha objetivos claros. Isso foi um prejuízo imenso. O resultado é que em 1968, né, quando está o ápice dessa presença militar dos Estados Unidos no Vietnã, ocorre a ofensiva do Tet, no Ano Novo Lunar. Né? E essa ofensiva, embora ela militarmente não tenha sido bem sucedida, muitos membros do Exército de Libertação e do Exército do Vietnã do Norte foram mortos, né? Mas isso ficou demonstrado para os Estados Unidos que eles não poderiam vencer a guerra. E aí a grande discussão é, voltar para casa, promover uma vietnamização, ou seja, tira as tropas americanas e coloca, né, treina, deixa equipamento para as tropas sul-vietnamitas para aguentarem o rojão, sabendo que não aguentariam, claro. Né? Claro que as pressões internas nos Estados Unidos foram significativas para essa mudança de rumo. Houve uma eleição, né? Primeiro houve o assassinato do Robert Kennedy, irmão do John Kennedy, né? Durante a convenção do Partido Democrata, que definiria o candidato democrata para as eleições de 68. Então, com a morte do Robert, o Johnson, né, que era o vice do Kennedy, concorreu à reeleição. Né? E o Nixon, com o discurso de retirada das tropas, né, de trazer os rapazes de volta para casa, acabou ganhando as eleições, só que, é porque o cartão de memória acabou e eu tô... Então, só que os Estados Unidos permaneceram no Vietnã, eles não poderiam largar os vietnamitas assim à própria sorte, até por conta da superioridade militar, né, do exército norte-vietnamita e também
do Exército de Libertação Nacional no sul, né, sul vietnamita, o famoso Vietcong. E aí os Estados Unidos, eles adotaram uma política, o Nixon, né, ele foi obrigado a adotar uma política mais agressiva para fazer com que os norte-vietnamitas se demonstrassem dispostos a negociar com os Estados Unidos. E aí iniciou uma campanha de bombardeio sistemático ao Vietnã do Norte, né, a famosa Operação Linebacker, né, 1 e 2, isso no ano de 72, para fazer com que os vietnamitas demonstrassem essa boa vontade, né, fossem para Paris, negociassem, até porque era uma forma, né, uma saída honrosa para os Estados Unidos, porque a guerra ali já estava perdida, não havia possibilidade dos Estados Unidos reverter o curso da guerra. E muita gente discute, né, mas os Estados Unidos perderam porque não bombardearam o Vietnã do Norte. O problema de bombardear o Vietnã do Norte é que poderia, naquele contexto, atingir alvos soviéticos, e aí isso poderia tirar a guerra daquele contexto, né, daquele contexto regional e transformá-lo num conflito mais geral e, sabe lá, usando até, né, com a utilização de armas nucleares. De qualquer forma, os Estados Unidos foram sistematicamente retirando as suas tropas, os norte-vietnamitas intensificaram suas ações no Vietnã do Sul, em conjunto com as forças do Exército de Libertação Nacional Sul-Vietnamita, encurralando cada vez mais as forças. Digamos assim, militarmente os Estados Unidos abandonam o conflito em 73, mas ainda tem a permanência de tropas, a permanência de soldados. E o desfecho, né, digamos assim, o capítulo final dessa história se dá no ano de 1975, quando as forças norte-vietnamitas, apoiadas pelos seus aliados do Exército de Libertação, invadem a embaixada norte-americana em Saigon, no Vietnã do Sul, pondo fim à guerra. O problema é que a guerra do Vietnã teve um desdobramento, já vinha, né, acontecendo, e aí o conflito no Camboja, com o Khmer Vermelho, que tem o famoso Pol Pot, né, e os campos de educação. Aconselho também que vocês assistam o filme Gritos do Silêncio, né, que é muito bom, fala dessa... E o regime de Pol Pot ele se tornou tão violento que o exército vietnamita, agora, né, não é mais norte-vietnamita, o exército vietnamita, invade aquele país e destrona, né, tira o Pol Pot do poder no ano de 79. Esses são os conflitos, essa foi a Guerra Fria, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tá bom? Então, tchau, tchau.